Programa Saúde em Pauta. Oferecimento Oral Sim e Colchões Probel. Saúde em Pauta de hoje traz uma dica, aliás, várias dicas importantes aí para quem tem os filhos de 4 patas. Tem o seu cachorrinho, tem o seu gatinho. Olha, tem que ficar atento a algumas coisas, principalmente com esse friozinho. Então, o tema de hoje é doenças mais comuns no inverno. Para isso, para a gente saber ao que a gente deve ficar atento, quais os tratamentos, como identificar, a gente tem como uma convidada especial a médica veterinária Selma Silvério Scarpa. Ela é sócia proprietária da Paradiso Animale Veterinária, Pet Hotel Banho e Tosa, em Nova Odessa. Bem-vinda, Selma. Obrigada pela disponibilidade e participação, esclarecer as dúvidas aqui para quem acompanha Saúde em Pauta. Oi, Carol. Eu que agradeço o convite. É sempre bom a gente poder passar algumas dicas, né, para os tutores que sempre têm dúvidas de como lidar com as doenças do inverno, né, que elas são bem comuns. A gente mesmo não gosta de inverno, né? Fica com frio, não sabe como fazer, não sabe como lidar. Isso, e os bichinhos, coitadinhos, eles assim, para eles é uma coisa eles estarem na natureza, outra coisa eles serem domésticos, né? Então, eles sentem frio também, né? Bastante frio, principalmente aqueles que têm pelinho mais curto, né? E tem as complicações, como nós humanos, né? Temos as complicações respiratórias, no inverno também isso acontece com eles, né? Então, mais comum a gripe, né? A gripe do cão, que é mais conhecida como tosse dos canis, né? E no gato a gente tem a rinotraqueite, que é uma gripe também, mas os sintomas são um pouquinho diferentes entre cão e gato, né? Mais fáceis de identificar, sim, com certeza. Então vamos esclarecer aí, vamos lá, vamos para o cachorrinho primeiro. O que a gente deve ficar atento nesse inverno aí, né, nos dias mais frios, no nosso filhinho aí de 4 patas? Sim, uma das coisas que mais acontecem, né? O tutor vai sempre perceber que o animal começa a apresentar um engasgo, né? Como se fosse alguma coisa presa na garganta, né? Isso pode ser a traqueite, no caso, né? Que ela acontece, uma laringite, e pode ser o princípio dessa gripe, né? Que é conhecida como tosse dos canis, que o animal, ele tosse, é uma tosse feia, incômoda, né? E muitas vezes o tutor liga, meu cachorro está engasgado, o que está acontecendo? Não, ele não está engasgado, ele está com dor de garganta. Então, é o princípio. E essa afecção, né? Desculpa o termo, a afecção, ela vai causar desconforto no animal. Então, esse problema de garganta, muitas vezes pode evoluir para uma febre, né? Alguns têm um pouco de corrimento nasal, não chega a ser um corrimento muito intenso, mas como se tivesse o focinho úmido, né? E a evolução dessa gripe é como a nossa é para pneumonia, né? Então, o que nós temos que fazer? Tratar antes que isso se torne uma pneumonia, principalmente para os cães velhinhos, né? Esses são os que sofrem mais, porque eles geralmente já têm algumas comorbidades, eles enfrentam de uma forma diferente essa época do ano, né? Para eles é bem agressiva, e principalmente esse ano que nós estamos com um frio muito intenso, muita secura no ar, né? Então, tudo isso influencia nessa saúde respiratória aí, do filhote até o geriatra, né? Mas, assim, é muito mais intensa no geriatra. Então, o que a gente tem que ficar esperto, né, o tutor observar assim, essa tosse, ela acontece mais em períodos noturnos, em períodos diurnos, em qualquer período, para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial. Por isso é importante a consulta num veterinário, porque daí nós vamos poder diferenciar, é um problema cardíaco, é só um problema respiratório, né? Os dois, tudo é possível, né? E um outro diagnóstico diferencial também no cão é a sinomose,
porque a sinomose ela é muito parecida com a gripe, ela tem esse sintoma respiratório e é uma afecção causada por vírus, é diferente. A gripe é causada por uma bactéria no cão, tá? Bordetella bronchseptica é o nome da bactéria. E a sinomose é causada pelo vírus da sinomose e é muito comum nos filhotes não vacinados, tá? Porque nós temos aquele protocolo vacinal que deve ser feito quando o filhote, a partir de 45 dias, né? Quando ele está com 45 dias. Então, assim, quando o filhote é vacinado, vamos dizer, a gente já tem uma noção de que a sinomose é praticamente dispensável, mas nós não podemos deixar isso passar. Nossa, desculpa, ficou meio estranho. Nós não podemos deixar de perceber todas essas situações. O filhote é vacinado, não é vacinado, o cão, às vezes já adulto também, vem com um problema, ele é vacinado, ele não é vacinado, então nós vamos poder fazer a diferenciação através desse diagnóstico aí, né? Mas, assim, o que poderia levar em conta também o animal que fica em local aberto, o animal que fica em local fechado, né? Tudo isso a gente tem que, na consulta, fazer a anamnese, como a gente fala, né? Porque eles também não podem tomar friagem, Selma? Também tem essa que nem a gente, não pode deixar o relento? Na verdade, pode, mas desde que o animal esteja acostumado, mas tentar fazer uma proteção, uma casinha, né? Porque, lógico, todo ser vivo que fica na natureza, né, é diferente do ser que está dentro de casa. Ele tem uma imunidade diferente, né? Então, o cão que está na rua, ele vai procurar um buraquinho para se proteger, né? Agora, o de dentro de casa, ele vai procurar a caminha, ou embaixo da cama do tutor, ou embaixo da coberta do tutor, né? Então, tudo isso daí também faz parte. Então, realmente, o animal que fica em ambiente aberto não é recomendado, porque o frio vai ser intenso e, com certeza, pode causar problemas. Pode colocar aquelas roupinhas nos animais, a gente tá falando de cachorro, né? Mas vale colocar aquelas roupinhas também ou não? Aquece? A roupinha aquece, a roupinha ajuda, porque, assim, na verdade, eles sentem muito frio nas extremidades, porque eles estão com o pezinho no chão, a mãozinha no chão, né? As patinhas ficam em contato com o piso frio, mas o corpo sente. Então, assim, tem animal que não aceita, tem animal que não aceita de jeito nenhum, fica estático, então não adianta forçar também, né? Mas, se for possível, se o animal se sentir confortável com a roupa, pode usar, desde que tenha pelo curto. Tem que tomar muito cuidado com os animais de pelo longo, que as pessoas têm o hábito de achar que estão com frio e precisam colocar uma roupinha. Não, esses não precisam, eles já têm a pelagem que vai proteger o corpinho, então não precisa de roupinha. Até um outro problema que a gente tem também no inverno, problema de pele. Por quê? Esses cães de pelo longo, os tutores colocam roupa e deixam uma semana com aquela roupa ali no corpo. Geralmente material sintético, né? Aquilo vai atritando e vai embaraçar o pelo. Então, nós temos também muitas dermatites que acontecem por conta dessa roupa em contato com o pelo por um tempo muito prolongado, né? Então, o animal de pelinho curto é diferente, ele não tem o pelo para embaraçar, mas o animal de pelo longo embaraça sim e pode dar um fungo, as bactérias também ficam ali, né, forma levedura, um monte de coisa. Então, assim, a roupinha ela é recomendada para o animal de pelo curto, o animal de pelo longo não tem necessidade. Então, atenção aí quem tá assistindo Saúde em Pauta, né? Fica atento aí às dicas, aí não vai capotar todo mundo achando que é bebezinho, né? É muito bonitinho, mas assim, quer colocar para levar para passear, depois tirar, tudo bem, mas não pode deixar por muito tempo. Tem que tomar cuidado com isso. Tá certo, doutora. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta, que agora eu quero saber sobre os gatinhos também, tá bom? A gente já volta, até já!
Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim! Estamos de volta com Saúde em Pauta e o tema de hoje é: quais são as doenças mais comuns no inverno para a gente cuidar melhor dos nossos pets, cachorrinhos e gatinhos. Estamos entrevistando aí a doutora Selma Silvério Scarpa, ela que é médica veterinária. E olha, falamos aí dos cachorrinhos, agora vamos falar dos gatinhos. Aí, quem tem os filhinhos peludinhos de 4 patas, fiquem atentos que a hora é agora. Doutora Selma, e os gatinhos? O que a gente deve ficar atento agora nesse inverno? Então, em questão de problemas respiratórios, o problema respiratório no gato, ele vem mais da questão do animal que fica acumulado, vamos dizer assim, onde tem uma grande quantidade de animais, nos gatis, as ONGs, né, geralmente elas recolhem, então ficam os animais em contato muito direto, né? Então, porque as particularidades do gato são diferentes do cão, né? A rinotraqueite do gato, né, que é uma doença respiratória comum nessa época também, ela é viral, tá? Ela é causada por vírus e geralmente acomete os filhotes, né, com mais intensidade. Por quê? Porque eles são mais sensíveis, geralmente eles estão ali em contato com outros animais, né? Então, assim, eles ficam mais suscetíveis. Ela é parecida com a gripe do cão, porém, ela tem algumas particularidades. O gato, ele tem a secreção nasal bem intensa, secreção ocular também, você percebe que ele fica com o olhinho bem congestionado, um pouco de tosse, mas ele tem mais espirro, ele apresenta mais a questão do espirro. E como ela pega bem a região, né, que do olfato, então eles perdem um apetite. O cão também acontece, mas mais intenso no gato. Ele perde o apetite, então e o gato, quando não tem apetite, a tendência dele é ter outros problemas que vêm junto com essa perda do paladar, né? Então, assim, o tutor, ele tem que ficar de olho nessa situação. No caso, o tutor que tem mais gatos, aquele tutor que tem uma quantidade maior de animais em casa, né, é mais comum acontecer. No caso de um animal só, né, no ambiente, fica um pouco mais difícil, não impossível, porque às vezes ele pode ter hábito de sair, ele pode ir para a rua, e ele pode adquirir também o vírus. A forma de prevenção no gato é a vacina que é feita quando filhote. A vacina que nós temos a tríplice, a quádrupla e a quíntupla felina. Então, lógico, adquirir um filhote, leve no veterinário para fazer uma consulta, ver se está tudo bem, ele vai observar se tem algum... porque o gato, ele ronrona, então, às vezes, quando chega no consultório, a gente não sabe se ele está ronronando ou se ele está com problema respiratório, né? Mas é óbvio que a gente consegue diferenciar isso daí justamente pelos outros aspectos, né? Mas, assim, importante, gato precisa de veterinário, não tem aquela história que gato não precisa ir no veterinário, precisa sim, gato toma vacina, gato faz vermífugo, isso daí não é porque ele passeia na rua que ele não precisa. O ideal até é que ele não tenha acesso à rua, mas se ele tiver, é mais importante ainda que ele passe por essa prevenção, né, para que não pegue as doenças que são inerentes ao gato, e todas elas, na maioria, são virais.
né? Então, as vacinas são importantes quando são filhotes e depois a manutenção quando são adultos. E aquela dorzinha no ouvido, assim, quando a gente vê o gato coçando, pode ser dor no ouvido, pode ser alguma coisa de pele? Pode. O gato, ele, vamos dizer assim, questão de pele, não é tão intensa quanto no cão. O cão a gente tem mais problema dermatológico. Existem algumas afecções que acontecem no gato, mas a maior parte nos cães. Essa do ouvido é muito comum. O gato ele tem muita tendência a que a gente chama de otoacaríase, que seria aquela sarninha de ouvido, né? E também a gente só vai detectar fazendo uma inspeção dentro desse ouvido e determinando se é só uma otite ou se tem o ácaro que é responsável por essa sarninha, né? Um termo mais comum. O ideal é passar por uma consulta para poder identificar que tipo de problema é. Isso. Certo. E banho em gato? Acho que isso aí é uma dúvida de muita gente, né? Eu conheço pessoas que dão banho em casa. Olha só, eu conheço pessoas que dão banho no gato em casa, outras que levam na clínica, no pet shop e tal, para dar banho. Mas assim, o gato precisa do banho? Qual a frequência? O que isso pode causar, prejudicar, beneficiar? O banho do gato, na realidade, ele não é necessário por conta do gato, ele tem uma auto-higiene, né? Ele se higieniza. Tanto que muitas vezes ele toma o banho e depois ele se lambe inteiro, porque o banho dele é aquele banho que ele tem que tomar, né? Ele faz, ele próprio. Porém, hoje, com a domesticação, né, os gatos que dormem na cama, os gatos que ficam mais próximos do tutor, justamente por ele se lamber muito, ele pode, ele pode não, ele tem alguns ácaros que ficam na pele, ou no pelo, né, na pelagem. E isso, às vezes, pode trazer aquele incômodo ao tutor, né, que seria o tutor que fala, eu sou alérgico, né. Então, é justamente essa proteína que fica ali no pelo do gato que causa alergia no tutor. Então, começamos a usar a estética também para os gatos, né? Antigamente era mais o gato de pelo longo, né? Hoje não, hoje o gato pelo curto, pelo longo, ele frequenta pet shop, né, banho e tosa com mais frequência. Porém, essa frequência não pode ser assim, como a do cão, que é semanal. A do gato, geralmente, quinzenal ou mensal, certo? Para a gente não tirar essa característica dele, porque ele não gosta do banho, né? Mas a pessoa fala assim, mas quando que eu devo incentivar o meu gato para o banho? Desde pequeno. Aquele gato que não está acostumado com o banho, não é nem a água. Todo mundo pensa que é a água que faz mal. Não é a água, é o barulho, é a quantidade de animais que tem no ambiente, né? Então, tem que pensar nisso também. O gato, ele se assusta muito fácil, ele se estressa. Então, ou você tem um ambiente próprio para o gato, né, para fazer a higiene dele, ou então, se você tiver o mesmo ambiente, tem que ser em dias onde tem menor quantidade de cães no local. Levar esse gato, experimentar, ver se ele aceita o banho, né, para ver se aquilo para ele é confortável. Se não for, não adianta, porque vai estressar e vai causar outros problemas que a gente não quer, né? Um gato estressado, ele é um gato com muitos problemas. Então, o estresse no gato, ele tem que ser evitado. Deixa para ter só o estresse próprio dele, né? Ele tem as suas particularidades. Então, pode dar banho? Pode. Em casa, não tem problema. Às vezes, eu tenho muitos clientes que optam por dar banho em casa, então toma banho em casa desde pequeno, sem problema nenhum. Desde que seque bem, a pelagem fique bem sequinha, né? Horário de sol mais quente, não vai dar banho no gato num horário frio, né? Como no cão também, isso daí vale para os dois, tá certo? Mas pode, o banho não é necessário, mas também não é dispensável. Entendi. Doutora Selma, para a gente finalizar o nosso Saúde em Pauta de hoje, você tem algumas dicas, assim, só para quem está assistindo ficar atento, então, né? Com esse friozinho, ficar atento aí nos pets e cuidar muito bem deles? Sim, com certeza. Eu acho que o mais importante é observar a questão do local, né? O animal que fica em área externa, o animal que fica dentro de casa. Também não precisa exagerar nas cobertas,
o cão, ele tem uma temperatura corporal maior do que a nossa. Então, assim, às vezes você quer colocar muita coberta, mas ele não quer. Tem cachorro que você fala para ele, fica na caminha, ele não fica. Ele vai deitar no chão frio, né? Então, assim, umidificar o ambiente é muito importante nessa época que a gente está, com essa umidade do ar que está muito baixa. É ruim para nós, é pior para eles. Então, umidificar o ambiente sempre que possível, tá? Arejado, né? Aquele ambiente fechado. Tomar muito cuidado também, como eu falei, com as cobertas, porque existem os animais que são alérgicos, e eles são alérgicos a ácaros também, então não é interessante usar muita coberta, muito pano, né? Quanto menos pano, melhor. Consultar sempre um médico veterinário, não procurar o Dr. Google. Ele é muito sábio, mas às vezes as informações não são as ideais, né? Então, sempre o médico veterinário vai ser apto a determinar que tipo de tratamento deve ser feito, o tempo do tratamento, né? Então, esse é o principal. As roupinhas, não use roupinha em cão de pelo longo, não esqueça disso. Cão de pelo curto, legal. Cão de pelo longo, só para passeio, tá certo? Uhum. E os gatinhos, eles não gostam de roupa, mas eles gostam de local fofinho. Então, assim, o gato, ele sempre gosta de um aconchego, né? Também não precisa ser quente, e a umidificação do ar também é muito importante. Ah, Carol, esqueci de falar para você, a questão da prevenção de problemas dentários também, que nós falamos das doenças respiratórias, né, que podem se confundir com cardiopatias, e também por acúmulo de tártaro nos dentes, muitas vezes o animal tem tosse. Então, a prevenção da placa bacteriana é muito importante. Aí as pessoas perguntam, tem que escovar o dente do cachorro? Na maioria das vezes ele não gosta da escovação. Porém, existem produtos que você encontra no mercado, consulte o seu veterinário ou consulte o vendedor lá de ração, de produtos que você pode usar para amenizar os problemas dentários. Agora, se estiver muito intenso, procure o veterinário para fazer uma limpeza nessa boca, e aí sim depois manter, porque a saúde oral também é muito importante nos pets, tanto no cão quanto no gato. Ai, legal. Obrigada, doutora Selma, pelas explicações aí, para ajudar a gente a esclarecer, né, as principais dúvidas, principalmente nesse friozinho aí, para a gente cuidar bem dos nossos filhinhos aí de 4 patas. Obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço. Um grande abraço também. E um grande abraço para você também que está acompanhando a gente. Espero que esse programa tenha ajudado e muito você aí que adora o seu cachorrinho, o seu gatinho, né? A cuidar muito bem agora nesse inverno, nesse tempo de frio. Aí, e cuidar sempre, né? Afinal, você é o tutor dele, né? Então é sua responsabilidade cuidar muito bem do seu animal de estimação. Tá certo? Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Tchau!